a direita brasileira, ela ocupa bem as redes sociais. Você concorda com isso? Eu não tenho dúvida. Eu acho que hoje quem tem mais protagonismo, mais relevância nas redes sociais é a esquerda. Aliás, a esquerda é a direita. Tanto que a esquerda busca essa regulamentação de redes sociais porque sabe que está perdendo, tá desequilibrado tudo que está acontecendo nas redes sociais. A direita tem muito mais preponderância, protagonismo nas redes sociais, e eu acredito porque também, além de termos um discurso melhor, uma defesa melhor, né, dos nossos princípios e valores, a maioria da população é de direita. A maioria da população é conservadora, e a rede social acaba sendo uma ressonância, né, do que é a população. Teve uma discussão sua direta com o Hugo Mota sobre essa parte de censura, de regulamentação das redes sociais, não teve por causa da votação? Na verdade, o que acontece, né? Nós estamos há um tempo já lutando contra essa questão de regulamentação de redes sociais, porque, no nosso entender, a esquerda ela tem esse interesse de fazer a censura das redes sociais. Nós enfrentamos, por exemplo, naquela época, o PL 2630, que ficou conhecido como PL da censura, que de fato tinha realmente esse objetivo de censurar as redes sociais. E no nosso modo de enxergar as coisas, não é prudente fazermos um projeto de regulamentação de redes sociais com o atual governo, que tem um viés de esquerda e que definiria o que é falso, o que é verdadeiro, o que seria fake news, porque inclusive haveria uma entidade estatal, um aparato do Estado para determinar isso. E nós fomos contrários. E naquela época teve a tramitação de um requerimento de urgência que por pouco o Arthur Lira não perdeu, por isso que ele não pautou aquele projeto. Veio toda essa situação agora do Felca, que foi uma denúncia que é importante, um tema muito delicado, um tema que realmente merece nossa atenção, esse combate à questão da pedofilia, proteção das crianças, inclusive nos ambientes virtuais. Eu fiquei realmente muito impressionado com como as redes sociais, elas entregam os conteúdos para pedófilos, por conta do algoritmo. O pedófilo vai lá e ele coloca menina de biquíni, por exemplo. E aí, desde o momento que ele colocou aquilo, automaticamente, o mecanismo da rede social, e a gente fala aqui, por exemplo, do Instagram, ele acaba fazendo com que aquele conteúdo se torne comum para aquela pessoa. Vai trazendo novamente criança de biquíni, menina de biquíni. E aquilo ali realmente é algo que merece atenção, que deve ser coibido. Mas uma causa nobre como essa, ela estava sendo utilizada como uma justificativa para implementar novamente a regulamentação de redes sociais da forma que nós não queremos, que é a censura de redes sociais. E quando eles colocaram a urgência do projeto, que é o projeto do senador Alessandro Vieira, o projeto é um projeto muito extenso que não focava somente nessa questão de controle voltado para o combate à pedofilia nas redes sociais. Se for isso aí, tá tudo bem. Isso tem que acontecer. Sim, exatamente. É algo voltado para esse tipo de controle, eu sou favorável. Mas ele tinha um espectro muito mais amplo. E aí, quando o Hugo Mota, ele colocou o projeto, o requerimento de urgência, ele colocou de uma forma extremamente, não digo nem assodado, foi assim, atropelando realmente o processo legislativo. Porque o regimento interno da Câmara estabelece que quando o projeto requerer um quórum especial, que é o caso do requerimento de urgência, que ele é necessário uma votação de maioria absoluta, não uma maioria simples, ou seja, 257 votos, tem que ter a orientação por bancada. Tem que ter orientação nominal por bancada. E o que é isso? Na hora de votar, o presidente ele precisa chamar cada uma das bancadas, cada partido, oposição, governo, para cada um fazer a sua orientação e tem que ter a votação nominal. O presidente Hugo Mota, temendo que eles perdessem
aquela votação, como quase aconteceu com o PL da censura com o Arthur Lira, ele simplesmente disse, orientação por partidos, aqueles que concordam permanecem como estão, aprovado. E assim, de uma forma muito, muito rápida, ele abriu a sessão e já fez isso, então nem todos os líderes estavam em plenário. Naquele momento eu fiquei realmente muito revoltado, e eu falei que ele estava ferindo o regimento interno, ele estava ferindo a Constituição da Câmara dos Deputados, que determina que tem que ter a orientação nominal, porque nós éramos contrários ao projeto da forma que ele estava. Então, com isso, ele atropelou a oposição. O projeto, depois que aprova a urgência, ele já vai para a Câmara, para o plenário da Câmara. No dia seguinte, ele votou. Só que, graças a Deus, nós conseguimos, através de muitas conversas com o relator, com os demais líderes, melhorar muito o projeto. O projeto que tinha um escopo muito amplo, como eu falei, ele foi reduzido ao problema que foi diagnosticado, que foi detectado pelo FELCA, que é essa questão das redes sociais. Por exemplo, não tem mais uma autoridade nacional, seria uma autoridade autônoma, que pode ser inclusive uma própria agência reguladora. Essa agência reguladora, ela não vai tirar o conteúdo digamos assim, de ofício, ela não pode simplesmente chegar e retirar. Ela faz uma advertência, ela faz às vezes até depois de uma advertência, ela pode até fazer uma punição, mas não pode determinar a retirada sem que haja a decisão do judiciário. Isso, vai ser um trâmite legal. Exatamente, é um trâmite totalmente legal. Entendeu? E não é qualquer um que pode fazer a denúncia. Por exemplo, o Tchorró, ele não gostou de uma postagem e ele vai e denuncia, e aí por isso a plataforma ela é obrigada já a retirar. Não, tem que ser ou Ministério Público, ou entidades voltadas para a proteção da infância, ou a própria vítima. E não é simplesmente qualquer pessoa, porque às vezes isso pode virar uma bagunça. Qualquer pessoa chega lá e vai querer fazer uma denúncia, e uma denúncia falsa. Era essa a nossa preocupação. Sim. Mas assim, a coisa que mais me deixou intrigado, e eu acredito que todos na direita, foi como que a esquerda ela se interessou subitamente na defesa da criança e do adolescente por conta desse fato, querendo fazer a regulamentação das redes sociais, mas em outras oportunidades nunca se preocupou e com questões que realmente poderiam fazer com que houvesse a proteção das crianças e do adolescente. Por exemplo, vamos votar para que haja punição mais rigorosa para pedófilo? Eles nunca quiseram. Nós já votamos, por exemplo, para a criação de cadastro de pedófilos e estupradores, predadores sexuais. A esquerda, boa parte dela não foi favorável. Quando foi aprovado, Lula vetou o dispositivo que determinava que mesmo após o cumprimento da pena, 10 anos após o cumprimento da pena, o pedófilo tem que estar nesse cadastro. Para mim já foi até um erro o projeto nesse sentido, porque o cara que cometeu um crime de pedofilia, esse cara não tem ressocialização. Para mim o nome dele tem que estar no cadastro ad eterno. Porque isso é importante para que as famílias saibam identificar quem são predadores sexuais. Mas Lula vetou esse dispositivo para que, a partir do cumprimento da pena, o cara já está limpo e ele pode tirar o nome dele do cadastro de pedófilos e predadores sexuais. Por exemplo, quando nós votamos um projeto para castração química, a esquerda em peso foi contrária a esse projeto. Então, assim, são diversos projetos que nós já observamos que a esquerda nunca quis punir de fato o pedófilo. Como recentemente também nós votamos um projeto para que o cumprimento da pena de criminoso hediondo seja de 80%. Hoje é de 40%. Nós conseguimos aprovar lá. E quem foi contrário foram os deputados de esquerda. Tá, e isso justifica, sei lá, talvez sim, a esquerda errou no passado em alguns pontos, né? Mas agora querer regulamentar as redes sociais não é questão de urgência. Esses projetos que você falou que foi aprovado, ao meu ver, traz morosidade pro processo, sabe? Eu gostaria, sei lá, tô vendo meu filho aqui agora, uma pessoa, talvez... Eu coloquei uma foto nas redes sociais, nós dois temos crianças pequenas em casa, né?
coloco lá, beleza, tá tudo tranquilo. Um pedófilo vai, rouba aquela foto, começa a colocar ela em outras redes, sem eu ver. Se alguém vê aquela criança lá, eu gostaria que tivesse uma denúncia imediata e que ela fosse removida de imediata. Agora, tornar todo esse processo de ter que passar por ali, tem que ser alguém específico, tem que ter uma decisão judicial antes. Será que não traz morosidade e quem acaba perdendo com isso é a criança? Morosidade nenhuma, tio Ró. Na verdade, quem que vai garantir que a partir de uma denúncia, que não seja da vítima, que seja de outras pessoas, sobre uma foto, que aquela foto realmente não é do filho da pessoa que tá postando. Se você tá falando de pedofilia, de pessoa... foto de uma criança. Não, foto de criança, é isso que eu tô dizendo. O projeto não pode simplesmente determinar que seja retirado um conteúdo de uma criança, por exemplo, de biquíni, porque às vezes um pai tá postando uma foto com uma criança de biquíni. Tá entendendo? Mas não deveria. Não, eu também concordo. Eu não faço. Tem que proteger, a gente tem que proteger a criança. Com certeza, né? mas você vai chegar e vai falar pra um pai que ele, às vezes, tá numa foto, não da foto da menina de biquíni, mas ele tá com a criança de biquíni na praia. Abraçado. Entendeu? Aí como é que você vai falar que não, olha só, isso aqui é um conteúdo de pedófilo, tá? Entendeu? Não tem cabimento isso. O que nós temos que fazer são controles para que a atuação de pedófilos não ocorra nas redes sociais, no sentido de desestimular que haja essa entrega para pedófilos. Por exemplo, o cara chega lá, a criança de biquíni, aí fica aparecendo lá aquilo pro pedófilo. E nós conversamos com Big Techs, nós conversamos com empresas que elas disseram que já estão tomando as medidas para acabar com esse tipo de situação que vem acontecendo, porque é inadmissível que o mecanismo seja automático e que fomente essa prática. Eles falam, não, nós já estamos agindo nesse sentido e tem que ter realmente, tem que ter também um canal de denúncias para que acabe esse tipo de prática, tem que ter, é fato. Mas assim, o que eu acho interessante é que uma causa nobre como essa Esse é o ponto. possa ser utilizada como justificativa para regulamentar as redes sociais como um todo. É isso que eu não sou favorável. Eu sou favorável que realmente possa ter uma regulamentação para impedir a atuação de predadores sexuais, para que haja um canal de denúncias, para que os mecanismos de algoritmos eles não façam mais essas entregas automáticas como vinham sendo feitas, ou vêm sendo feitas, né? Mas fazer a regulamentação como um todo, como por exemplo, mesmo após a aprovação desse projeto, o Lula já disse que ele vai enviar um projeto para regulamentação de redes sociais para, por exemplo, se houver, além de questões de fake news, atentados antidemocráticos nas redes sociais, falas de discursos de ódio, atos antidemocráticos, isso é inadmissível. O que é ato antidemocrático? Porque na visão desse governo, qualquer fala que eu possa fazer contra o governo, contra Alexandre de Moraes, vai ser considerado ato antidemocrático. É isso que nos preocupa.